3. Nada é o suficiente. Mesmo quem já é rico comete loucuras. O fundador do Vanguard Group, John Bogle, falecido em 2019, contou certa vez uma história sobre dinheiro que evidencia algo a que não costumamos dar a devida atenção. Em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island, o escritor Kurt Vonnegut informa ao amigo e também escritor Joseph Heller que o anfitrião, um administrador de fundos de hedge, ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em toda a vida com seu popular romance Ardil 22. Heller responde: certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter: o suficiente. Suficiente. Fiquei chocado diante da eloquência simples daquela palavra, e por 2 motivos. Primeiro, porque eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida, e segundo, porque Joseph Heller não poderia ter sido mais preciso. Para uma parcela crítica da nossa sociedade, que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos, parece não haver um limite que defina o que é o suficiente. Esse é um conceito fundamental e muito poderoso. Deixe-me dar 2 exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles. Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência. Muito se fala sobre a quantidade ínfima de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro. Considerando essa metáfora, Gupta não teve nem mesmo um berço. Levando em conta esse ponto de partida, é simplesmente fenomenal observar o que ele conquistou. Por volta dos 45 anos, Gupta era CEO da McKinsey, a empresa de consultoria de maior prestígio do mundo. Ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial. Tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia. Integrou o conselho administrativo de 5 empresas de capital aberto. Saído das favelas de Calcutá, Gupta se tornou um dos homens de negócios mais bem-sucedidos do nosso tempo. Com o sucesso veio uma riqueza enorme. Em 2008, sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares. É uma soma insondável para a maioria das pessoas. Uma taxa de retorno de 5% sobre essa quantia rende quase $600 por hora, 24 horas por dia. Ele poderia ter feito o que quisesse na vida. E o que ele queria, ao que tudo indicava, não era ser um mero hectamilionário. Rajat Gupta queria ser bilionário, com todas as suas forças. Gupta integrava o conselho administrativo do Goldman Sachs e, portanto, estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo. Um deles, referindo-se às fortunas dos magnatas do private equity, descreveu Gupta da seguinte forma: acho que ele quer fazer parte desse círculo. O círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares, não é? O Goldman está mais para um círculo dos que têm centenas de milhões, certo? Certo. Logo, Gupta encontrou um negócio paralelo lucrativo. Em 2008, quando o Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira, Warren Buffett planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver. Como membro do conselho, Gupta teve acesso a essa informação antes do público, e era uma informação valiosa. A sobrevivência do Goldman estava em xeque, e o apoio de Buffett certamente faria com que as ações do banco disparassem. 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente, Gupta, que havia participado à distância da reunião do conselho, desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Raj Rajaratnam. Não há um registro gravado dessa ligação, mas Rajaratnam comprou de imediato 175 mil ações do Goldman Sachs. Então podemos presumir o teor da conversa. O acordo entre Buffett e o Goldman foi anunciado para o público algumas horas depois. As ações do banco dispararam. Rajaratnam faturou $1 milhão. Esse é apenas um exemplo de um suposto uso de informação privilegiada. A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganhos na ordem de $17 milhões. Um dinheiro fácil. E para os promotores, um caso mais fácil ainda. Gupta e Rajaratnam foram presos por uso de informações privilegiadas, e suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre. Vejamos agora o caso de Bernie Madoff. O crime que ele cometeu é bem conhecido. Madoff é o mais notório operador de esquema Ponzi desde Charles Ponzi em pessoa. Ele enganou investidores por 2 décadas antes que o crime viesse à tona. Ironicamente,
poucas semanas depois da empreitada de Gupta. O que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff, assim como Gupta, era mais do que um fraudador. Antes de operar o esquema Ponzi, que acabou tornando-o famoso, ele era um empresário honesto e extremamente bem-sucedido. Madoff era um fazedor de mercado, alguém que conecta compradores e vendedores de ações. E era muito bom nisso. Em 1992, o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras. Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa, a Bernard L. Madoff Investment Securities, responsável por um volume significativo das ações negociadas em Wall Street. Os 740 milhões de dólares que em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff respondem por cerca de 9% do volume de transações da Bolsa de Nova York. A empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que, na verdade, paga 1 centavo de dólar por ação a outras corretoras para que estas executem os pedidos dos seus clientes, lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona. Isso não é um jornalista descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta. O negócio de formação de mercado estava dentro da lei. Um ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões e 50 milhões de dólares por ano. O negócio não fraudulento de Bernie Madoff era um enorme sucesso, qualquer que fosse o parâmetro. Ele o tornou imensa e legitimamente rico. Mas ainda assim, veio a fraude. A pergunta que devemos fazer a Gupta e a Madoff é por que um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro que é capaz de arriscar tudo nessa busca? Os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes. Um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas, mas que a miséria fazia com que não doesse tanto. O que Gupta e Madoff fizeram é outra coisa. Eles já tinham riqueza inimaginável, prestígio, poder e liberdade, e jogaram tudo para o alto porque queriam mais. Eles não tinham noção do suficiente. Estes são exemplos extremos. Porém, existem versões desse comportamento que não infringem a lei. O fundo de cobertura Long Term Capital Management era formado por traders com fortunas individuais na casa das dezenas e das centenas de milhões de dólares, e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos. Então, eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo que tinham em 1998 em meio à maior alta de mercado e da melhor situação econômica da história. Warren Buffett falou algum tempo depois. Para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam, eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam. Isso é estupidez. É estupidez, pura e simplesmente. Arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum. Nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa. Isso é uma daquelas coisas que são óbvias e ignoradas na mesma medida. Poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia, como Gupta ou Madoff tiveram. Contudo, um percentual considerável dos ouvintes deste audiolivro, em algum momento da vida, terá um salário ou uma soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo de que precisam e muito do que desejam. Se você é uma dessas pessoas, mantenha algumas coisas em mente. 1. Ao lidar com dinheiro, a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo. Mas é também uma das mais importantes. Se as expectativas aumentam graças aos resultados positivos, não há lógica em correr atrás demais, porque no fim das contas, você vai acabar sempre com o mesmo sentimento. É perigoso quando o desejo de ter mais dinheiro, mais poder, mais prestígio, faz a ambição crescer a uma velocidade maior do que a satisfação. Nesse caso, um passo adiante empurra a meta 2 passos à frente. Apesar do avanço, a sensação é de estar ficando para trás, e a única forma de alcançar a meta é correndo riscos cada vez maiores. O capitalismo moderno é ótimo em fazer 2 coisas: gerar riqueza e gerar inveja. Talvez elas andem de mãos dadas. Querer superar seus pares pode ser o combustível para se esforçar mais. No entanto, a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência. A felicidade, como se diz,
É o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas. 2. A comparação social é a questão. Imagine um jogador de beisebol novato, que receba $500 mil por ano. Não importa o parâmetro adotado, ele é rico. Digamos, no entanto, que ele jogue no mesmo time de Mike Trout, que tem um contrato de $430 milhões por 12 anos. Em comparação ao astro, o novato parece falido. Pensemos então em Mike Trout. $36 milhões por ano é uma cifra absurda. Porém, para figurar na lista dos 10 gestores de fundos de cobertura mais bem pagos em 2018, era preciso faturar ao menos 340 milhões em um ano. É com eles que pessoas como o Trout podem comparar suas receitas. E o gestor de fundos de cobertura que ganha 340 milhões por ano se compara aos 5 maiores gestores de fundos de cobertura que faturaram 770 milhões ou mais em 2018. Esses gestores de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett, cuja fortuna pessoal cresceu 3,5 bilhões de dólares em 2018. E alguém como Buffett poderia pensar em Jeff Bezos, cujo patrimônio líquido cresceu 24 bilhões em 2018. Uma cifra que corresponde a mais dólares por hora do que o jogador de beisebol rico ganhou em um ano inteiro. A questão é, o teto da comparação social é tão alto que, em teoria, ninguém jamais será capaz de alcançá-lo. Portanto, é uma batalha que não pode ser vencida. Ou talvez, a única maneira de vencê-lo não envolva lutar, para começo de conversa, mas aceitar que você já tem o suficiente, ainda que seja menos do que os outros ao redor. Todo ano, um amigo meu faz uma peregrinação a Las Vegas. Em uma dessas idas, ele perguntou a um croupier: quais jogos você joga e em quais cassinos joga? O croupier respondeu, com total seriedade: a única forma de ganhar em um cassino de Las Vegas é sair dele logo depois de entrar. É exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar as fortunas alheias. 3. Suficiente não é pouco. A ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora, desperdiçando oportunidades e potenciais. Eu discordo. Suficiente é perceber que o oposto disso, ter um apetite insaciável por mais, vai levá-lo até o ponto do arrependimento. A única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal. Poucos tentam fazer isso, porque, por melhor que seja a comida, vomitar não compensa. Por alguma razão, essa mesma lógica não é aplicada aos negócios e aos investimentos, e muitos só param de correr atrás demais quando vão à falência e são forçados a parar. Pode ser algo que só cause mal a você mesmo, como ter uma crise de burnout no trabalho ou alocar recursos em um investimento arriscado que você não tem como bancar. Ou, em casos extremos, agir como Rajat Gupta e Bernie Madoff, recorrendo ao roubo porque cada dólar vale a pena. Dane-se as consequências. Não importa a forma, pois essa incapacidade de recusar qualquer ganho em potencial acabará cobrando seu preço. 4. Há muitas coisas que não valem a pena arriscar nunca, independentemente do ganho em potencial. Depois de deixar a cadeia, Rajat Gupta disse ao The New York Times que aprendera uma lição. Não se apegue muito a nada, seja a sua reputação, as suas conquistas, a qualquer coisa do tipo. Eu não paro de pensar sobre isso agora. Qual é a importância dessas coisas? Ok, tudo isso destruiu injustamente a minha reputação. Mas a minha reputação só é preocupante se eu estiver apegado a ela. Essa parece ser a pior lição possível a ser tirada da experiência pela qual ele passou. E soa como uma desculpa reconfortante proferida por um homem que deseja desesperadamente recuperar sua reputação, mas que está ciente de que ela está destruída. Reputação é algo inestimável. Liberdade e independência são inestimáveis. Família e amigos são inestimáveis. Ser amado por aqueles que você deseja que o amem é inestimável. Felicidade é inestimável. E a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçá-las. É saber quando você tem o suficiente. A boa notícia é que a ferramenta mais poderosa para se ter o suficiente é muito simples e não exige colocar em risco o que é inestimável para você. O próximo capítulo trata disso.